que aconteceu na cidade, o ar fora do hospital, ele ainda tinha partículas de coronavírus, né, partículas de aerosóis fora, tinha partícula de coronavírus. Então é bem interessante, esse estudo é bom, as pessoas também estudando isso, inclusive outras doenças que voltaram a assolar a humanidade. O caso, por exemplo, de casos de peste negra que aconteceram em parte da Ásia, na Mongólia, e também até surtos de H1N1, uma variação que foi encontrada, que é o H1N1 é do grupo da gripe espanhola e da gripe suína, que foi encontrada também na China, em porcos chineses. Então, alguns outros vírus que a geografia, né, a gente estudando geograficamente onde é que estão isso, foi bem interessante. Meu Deus, né? Tá difícil, não é fácil não. Para nós aqui, a gente vai estudando cada um deles, né? A gente, além das aulas remotas, a gente vai vendo cada um deles e percebendo como cada um deles funciona, tá certo? Então, esses são só os informativos iniciais da aula. Tem muita coisa, né? A gente poderia só debater esses assuntos mais atuais, porque a geografia do mundo continua. A gente tem, por exemplo, uma coisa que é assustadora, né? Muita gente fala da questão brasileira, né? Um vírus como o coronavírus, ele se espalha muito mais na população densa, né? O caso do Brasil, o caso dos Estados Unidos e também agora o caso da Índia, a Índia que superou. A Inglaterra é o terceiro lugar com o maior número de contaminados no mundo. O que me chama a atenção é o baixo número de contaminados da China, que foi o local onde começou a ter o surto de coronavírus, com cidades como Xangai, a 152 quilômetros de Wuhan, com a população gigantesca, sem ter o mínimo de contaminação. Foi acusado os chineses de esconder os dados, a gente não sabe, mas os indianos não estão escondendo. Já são a terceira maior população contaminada numa curva muito mais ascendente do que qualquer outro país do mundo. A imprensa aqui mostra outros fatos, a gente vai atualizando com esses fatos aí. A Índia hoje é a grande foco de preocupação no mundo quando se fala em um país de coronavírus, né? E aí outras coisas, protocolos bem interessantes sobre o uso de máscara e tudo. Tem muita coisa boa aí que a gente poderia debater lá na frente. Eu dei o tempinho, né? Comecei a aula, são 9 horas e 8 minutos. Estou vendo aqui pelo meu celular e a gente vai ter uma dinâmica hoje bem interessante, né? A gente fala de climatologia 2 e vegetações, né? Eu já estava em vegetações, climatologia 2. Hoje eu vou usar esse espaço para falar do Enem, né? Eu vou pegar as questões do ano passado, vou pegar questões é, bem interessantes também do ano de 2018, pegar 2018 e 2019, e a gente vai ver com o conhecimento aí das 3 últimas aulas, professor, dessas aulas de climatologia, começo de aula de vegetação, eu tinha condições de responder tecnicamente a prova do Enem, isso a gente vai ver agora. Depois disso a gente dá sequência e continua de onde a gente parou, tá certo? Compartilhar aqui uma tela com vocês para que a gente inicie basicamente nossa aula. Então, vamos para a nossa revisão. Sejam bem-vindos aí à minha revisãozinha básica. Hoje eu estou com vocês, preferencialmente, gente, eu gosto do contato, é uma questão até mais pessoal, né? Eu gosto muito do contato de vocês com eu falando das câmeras, né? Falando de como a gente poderia falar aqui nas câmeras. Eu gosto mais desse contato de vocês nas câmeras, não, no microfone. Sempre que vocês puderem falar no microfone é melhor. Não tem ideia melhor. Às vezes fala no chat, tudo a gente não consegue escutar direito. Então tá aí as câmeras e vamos para essa dinâmica. Estou puxando aqui as coisas para facilitar para mim. Né? Estou aqui nas câmeras, aqui nos ajustes, para que não atrapalhe nada aqui de vocês. Né? Vou botar aqui embaixo. Vamos lá. Então,
teve muitas questões que a gente poderia colocar aqui, que é bem interessante, né? Algumas questões que caíram na prova do vestibular desse ano, do ano passado, e que a gente, com o nosso conteúdo, poderia rapidamente fazer aí a questão com certa facilidade. Deixa eu tirar aqui, porque está tudo na frente. Vamos lá. A gente teve no ano passado, em uma das provas, a questão 47 da prova, muita gente lembra dessa questão, que tinha aparentemente uma questão fácil. Falava sobre atmosfera e climatologia. A gente acabou de dar esse assunto, essa dinâmica aí. A primeira coisa que tem na imagem, a gente tem que ter algumas interpretações quando for fazer as questões do Enem, né? A primeira delas é que as questões do Enem elas são programadas para 3 minutos, gente. Todas as questões do Enem elas são programadas para que, em média, o aluno consiga responder essa questão em 3 minutos. Se o aluno não consegue responder essa questão em 3 minutos, é porque alguma coisa passou batido na questão. As questões normalmente são interligadas. Eu vou mostrar aqui a vocês, por exemplo, que uma das respostas dessa questão estava em outra questão. Então, tem muita coisa aí que a gente pode abordar olhando essas questões. E aí eu vou olhar só para a prova de 2019, 2018. Né? Então, aqui eu tenho o quê? Olhando para os 3 minutos, o que o aluno poderia perceber? Detalhes, toda imagem tem que ter um detalhe aqui. Eu estou falando da dinâmica da atmosfera. Eu tenho o Sol, que está jogando sua energia na floresta, jogando sua energia no rio, jogando sua energia na pastagem, jogando sua energia na rodovia, jogando sua energia solar incidente sobre casas e prédios. Automaticamente, essa luz do sol, ela está também sendo refletida, energia solar refletida. Então, eu tenho esse reflexo da floresta, do rio, da pastagem, da rodovia e também da cidade sendo captada por satélites. Alguns satélites estão captando isso. Ou seja, eu estou usando essa questão da dinâmica da reflexão do Sol, né, da energia incidente e a energia refletida do Sol. Essa é a dinâmica da imagem, que é do IBGE e que teve o acesso lá dia 11 de dezembro de 2018. Enem 2019 pergunta: a geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende do quê? O que depende para que seja gerada a imagem? Visivelmente, a imagem depende da luz do Sol sendo jogada na superfície da Terra e refletida para que o satélite consiga captar isso. E ele colocou aqui, deixando claro que isso é uma dinâmica atmosférica. Então, a ilustração, né, a tecnologia ilustrada depende da variação do quê? Ou seja, se essa energia refletida vai ser maior, vai ser menor para que ela seja captada. Então, isso não depende do movimento de translação planetário, né? Então, a translação da Terra, a questão de se é verão, se é inverno, não fica claro na questão, né? Isso aí é uma questão muito lógica, não está havendo nada disso. Se uma dinâmica atmosférica, logicamente que não tem nada a ver com recursos minerais, não é a qualidade dos recursos minerais, até porque eu tenho aqui pastagem, floresta, são recursos vegetais, né? Recursos hídricos aqui, né? A gente poderia colocar, não, mas a água é um mineral, então tudo bem, mas florestas aqui, né? Então, absurda a letra D. Aqui, em nenhum momento, ele fala de magnetismo terrestre, a dinâmica dos polos, gravidade ou coisas desse tipo. Então, 3 questões são muito absurdas. E a letra D é mais absurda ainda, porque ele fala da profundidade do lençol freático numa imagem que não mostra em nenhum momento o lençol freático. Ou seja, é uma questão realmente muito fácil por critério de eliminação. Não é um movimento de translação planetária, porque não é mostrado isso na imagem, qualidade dos recursos, nem magnetismo, nem profundidade nos lençóis freáticos, tendo por critério de eliminação só a letra A. Mas muita gente na letra A ficou com medo de marcar por não saber, mesmo estudando em cursinhos e tudo, professor, mas o que diabo é albedo, professor, né? O albedo que aparece tanto ali quando a gente vai explicar as questões envolvendo, por exemplo, aquecimento global. A gente fala muito
da questão do albedo terrestre. Então, basicamente, a gente já viu que a resposta é a letra A, mas por que os albedos? Eu estou colocando aqui, vou colocar aqui rapidamente no meu comentário, porque aí no meu comentário eu falo sobre o albedo. Tá aqui a imagenzinha do meu comentário, a imagenzinha da questão, e nós estamos falando do albedo. Então, vamos explicar um pouco o albedo, a gente volta lá para a questão. Então, o albedo, né, que é uma derivação do latim, né, albedus, né, que é de albus, que vem, que é igual a branco, né? Física, do ponto de vista físico, é a medida da quantidade de radiação solar refletida por um corpo ou por uma superfície. É a reflexão disso. Então, na medida que a luz do Sol capta essa reflexão, a gente começa a ter a imagem dos objetos. Então, isso é calculado como, professor? Isso é a razão entre a quantidade de radiação refletida e a quantidade de radiação recebida. Isso é do ponto de vista físico. A física também estuda o albedo. Mas aí eu trago os termos geográficos. Então, no ponto de vista geográfico, eu quero que a questão envolvia, por questão talvez ciências humanas, suas tecnologias, a albedo representa simplesmente a relação entre a quantidade de luz recebida e a quantidade de luz, né, recebida pela luz do Sol e refletida por essa mesma luz do Sol, né, afetando diretamente a temperatura e o equilíbrio da Terra, até porque a Terra recebe essa luz do Sol, uma parte é absorvida, a parte que é refletida ela pode ser captada nos satélites, e por isso as imagens de satélites são bem interessantes. A gente, basicamente, à noite só pega a luz das grandes cidades, a gente não pega literalmente via satélite as imagens das ruas ou coisas desse tipo bem definidas. As imagens de satélite a gente pega quando a luz do Sol ela bate sobre, incide sobre aquilo e tem uma reflexão. E a gente tem também uma coisa que eu falo aqui importante, porque isso afeta diretamente a temperatura e o equilíbrio da Terra. Porque eu falei do albedo quando eu estava falando do aquecimento global? Porque uma parte do Sol ele joga a sua energia sobre a superfície e isso é refletido. Então, quando isso é refletido, né, ele pega na nossa atmosfera, lá no ozônio, uma parte fica e a outra vai embora. Com a questão dos poluentes, essa camada aqui que existe na estratosfera, ela fica um pouco mais densa e faz com que essa reflexão faça com que a energia refletida, né, pelo albedo ela fique mais na superfície entre a nossa estratosfera e a troposfera, e isso cria o nosso aquecimento global. Beleza? Então, é uma questão aparentemente muito simples. A energia recebida, a energia refletida, eu vou voltar para a questão, até porque a questão era respondida por critério de eliminação. Aquelas pessoas que só soubessem do albedo, ótimo, seria uma coisa mais simples. Ele, opa, isso aqui é a atmosfera é albedo e ir embora, né? Não tem nada aqui, o albedo é a atmosfera, a energia solar, o que está refletido aqui e ir embora. Mas outros poderiam marcar essa questão por critério de eliminação. Questão bem interessante do ano passado, né? Nessa prova, nesse tipo de prova, estava numa prova original, eu peguei aqui a questão 47 da prova, deixei ela pelo menos com a imagem do formato correto. Aquela pessoa que quiser se manifestar pelo microfone a qualquer momento pode se manifestar e aí eu vou seguindo aqui. Daqui a pouco eu volto para vocês para que a gente veja a dinâmica aqui, como é que está a nossa dinâmica, né? Estou vendo aqui, não estou vendo pelo chat, mas vou seguindo em frente, tá certo, gente? Então aqui está o comentário, todas as questões que eu vou comentar hoje, elas são pequenos comentários para a gente explicar um pouco também as imagens. Questões do ano passado, questões, todas elas, essas questões de aulas, de momentos que a gente já deu climatologia, a gente já deu a parte de vegetações, eu vou falar de uma bem interessante. Aqui, nessa mesma prova, tinha também ano passado essa questão aqui, que foi a questão 57 da prova, que também me chamou muito a atenção. Essa questão porque ela falava de regiões áridas e semiáridas do mundo. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Além daquilo que eu disse a vocês dos 3 minutos, né, que é interessante que o aluno ele tenha a percepção de que o INEP quer que você faça em média em 3 minutos.
Algumas questões vão levar 5, 6 minutos, outras vão levar 1 minuto. Mas preste atenção numa outra coisa. As questões, normalmente, elas são muito interligadas. Quando você consegue responder todas as provas do Enem, desde 2009, basicamente, esse novo formato até o ano passado, né, a gente consegue perceber o quanto as questões são interligadas. E até na mesma prova. Olha uma coisa interessante. Letra A aqui, eu nem li essa questão. Letra A diz: existência da superfície de intensas refletividades. Existência de superfícies de intensa refletividade. Essa era a resposta ou era a pergunta lá da imagem da outra questão? Ela está aqui sem nexo. A letra A aqui, ela está completamente sem nexo, ela foge totalmente ao parâmetro, mas ela é o enunciado e a própria resposta da questão 47 que a gente começou a responder. Então, muita coisa que está errada em outra questão, ela vira questão verdadeira. Nesse caso, na mesma prova, mas às vezes em prova é diferente. Estou falando de região árida e semiárida, está aqui, ó, corrente Marias Frias, ela não vai passar aí, não vai passar longe da resposta correta, mas ela está aqui. As correntes marinhas frias. Então é importante explicar a dinâmica delas, porque ela parece falso aqui, anos lá na frente ela aparece como verdadeira. Então, atenção, aluno, atenção fera, quando responder a questão, procure também fazer um pequenos comentários sobre as questões falsas. Elas aparecem lá na frente como questões verdadeiras. Então, isso é uma das coisas da dinâmica que chama mais atenção aqui. Então, vamos lá. A gente está olhando essa imagem e aqui a gente tem algumas áreas desérticas muito interessantes. Deserto de Gobi, aqui mais em cima. Essa aqui que é o maior deserto do planeta Terra, o deserto do Saara. O Saara, ele é maior do que o Brasil, né? O deserto do Saara é maior do que o Brasil. 10 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil 8 milhões e meio. É o maior deserto em tamanho do planeta. Esse deserto aqui é bem interessante, é Atacama, tem um deserto aqui, que é o mais seco do mundo. O deserto da Austrália, né? E aí as regiões também semiáridas, 80% da Austrália é ambiente semiárido ou árido. A gente tem um ambiente semiárido aqui no Brasil e veja que no trópico de Câncer, no trópico de Capricórnio, a gente tem uma tendência de formação de desertos. A grande exceção, aqui está falando do Caribe. O Caribe não está tocando aqui, mas está tocando aqui na região do México, deserto do ali, quando vai para o deserto do Arizona. Mas essa parte brasileira aqui, ela não virou um deserto, assim como em outras partes. Essa parte brasileira do sudeste do Brasil, que era correspondente do sudeste do Brasil, ela não virou uma região árida ou semiárida. O nosso semiárido, inclusive, tem a ver também com a tendência de uma coisa que eu vou explicar aqui, bem interessante. Olha só, está rolando na internet aquela coisa do... vou aqui para a caneta, deixa eu botar uma caneta aqui, aquela coisa do Godzilla, né? Godzilla, que é uma nuvem de poeira que vem aí na dinâmica atmosférica, que sai aqui e chega até essa região aqui do continente. Isso é uma dinâmica natural, né? Inclusive, muita poeira, inclusive, chega, inclusive, a Itália aqui, ó. Os automóveis de Roma, como diz a Maria Bethânia em uma das suas melhores músicas, melhores canções, sou a sombra que move a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Então, essa dinâmica aqui é muito interessante. Mas, ô Gilson, mas você estava falando aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, inclusive falou em aulas passadas, olha só, essa aqui é o deserto de Kalahari, lá na África. Existe uma corrente de ar que começa aqui, né? Passa pelo deserto de Kalahari. Esse vento é chamado Teca Calariana. Ele chega aqui exatamente a essa parte do Brasil, entrando no nosso litoral, trazendo um ar muito quente, muito seco. Observe que quando você chega em Natal, realmente o aspecto em várias partes do litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará é um aspecto desértico, né? Areia, tudo é bem interessante. Essa dinâmica na universidade, uma das coisas que mais gostava de estudar é climatologia, e aí está a explicação, uma das explicações da gente ter também a dinâmica do clima semiárido
em algumas partes do Nordeste do Brasil. A gente sabe que o relevo interfere e a outra questão também é um ar que vem aqui chamado Tépica Calariana. A chuva, por exemplo, que está caindo no nosso litoral agora, a gente nesse momento chama de DOL, distúrbios, que são os distúrbios ondulatórios de leste, DOL, ou DOIs, né? Distúrbios ondulatórios de leste, são as chuvas que vêm aqui dessa região muito interessante, inclusive ventos frios que chegam aqui, aumentam a umidade e faz com que esses distúrbios ondulatórios de leste gerem mais chuvas aqui para a gente. Então tem muita coisa que a gente poderia dar aula na imagem. No caso da questão, a questão é bem simples. Ele diz, no hemisfério sul, a sequência latitudinal de latitude, né, dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil, ou seja, deserto aqui, deserto aqui, deserto aqui, numa grande parte, deserto aqui, mas você não tem o deserto aqui no Brasil. Ela sofre interrupção. E ele pergunta, e isso é devido a que razão? Porque nesta parte do Brasil, a gente não tem um deserto agindo nessa região. Na região sudeste brasileira, na região, né, que passa ali, a gente vai colocar um pouquinho mais para baixo Paraná, um pouquinho mais para cima Rio de Janeiro, na região sudeste brasileira. Por que a gente não tem isso? Lógico, a gente acabou de sair de uma questão que falava sobre existência de superfície reflexiva. Então, essas superfícies de refletividade já respondeu outra questão. Essa questão aqui é falsa. Isso aqui é absurdo. Acabei de responder isso lá atrás. Será que é porque nessa região do Brasil predominam as correntes marítimas frias? Lógico que não. Não é nessa região brasileira, não é por conta das correntes frias. As correntes frias, inclusive, facilitam a geração, por exemplo, dos desertos. Por que existe um deserto nessa região? Existe um deserto nessa região porque uma correnteza fria atua, por exemplo, aqui. Por que existe o deserto aqui de Kalahari? Tecnicamente falando, passa também aqui uma correnteza fria vindo dos polos. Por que passa aqui, professor, porque essa região formou um deserto? Porque aqui a gente tem uma corrente conhecida como corrente do Chile, ou corrente de Humboldt, ou corrente fria, que passa nessa região colaborando, levando a umidade junto com o mar e deixando o continente com ar seco. Aqui na Argentina também a gente tem a corrente das Ilhas Falklands, ou as correntes das Malvinas, as Ilhas Falklands aqui. São as Malvinas. Para os argentinos, teve uma guerra nos anos 80 sob domínio delas. Então, quando passa uma correnteza fria, isso ajuda a fazer o deserto. Não é o caso aqui. Se aqui passasse a correnteza fria, o ar úmido não chegaria, essa área seria um deserto. Então, por isso é importante estudar as correntes marítimas frias. Isso pode ser uma questão nos próximos vestibulares. Então, atenção para isso. Então, será que não tem lá em São Paulo, Rio, não tem um deserto, não, por conta da preponderância das altas pressões atmosféricas, ou seja, a alta pressão que existe nessa região, ela é muito grande e isso faz com que as chuvas, né, estejam predominantes lá ou qualquer uma outra dinâmica, e isso faz com que nesse lugar não tenha deserto, pelo amor de Deus. A alta pressão ela expulsaria, se tiver uma alta pressão aqui, a gente vai responder uma questão, que foi uma questão do ano anterior, 2018, a gente está em 2019. Se tiver uma alta pressão aqui, ela expulsa os ventos, isso facilitaria fazer, por exemplo, uma área mais seca, um deserto aqui. Isso vai ficar mais claro na outra questão. Não tem nada a ver com alta pressão. Inclusive, a imagem não trata de nada de alta pressão. Se a gente tivesse respondido, como muitos responderam aqui do próprio curso, as questões do ano anterior, né, a questão de 2018, quem fez a prova de 2019 fez 2018, revisou 2018 e via que alta pressão nem na imagem aparecia. Então, a gente ficou com duas coisas aqui. E uma é muito absurda. Ou seja, a ausência de massa de ar continental. Pelo amor de Deus, a gente está falando do Brasil. E no Brasil a gente tem massas de ar que atuam no continente. A gente aqui vai ter a massa continental, né? Tropical continental. E a gente também vai ter uma outra aqui, a massa
equatorial continental, a massa que existe na Amazônia. Então, essa coisa de ausência de massa de ar continental, isso é um absurdo total. O que responde essa questão? Se não é reflexão, superfícies reflectivas, se não é alta pressão, se não é corrente mareia, se não é massa de ar, o que faria a questão ser a letra C? Quando a gente estuda climatologia, a gente diz que a massa de ar da Amazônia, quando ela está no verão, ela atua com tanta força que ela chega, inclusive, a São Paulo. Ela tem, principalmente no verão, essa capacidade de chegar com grande amplitude dentro do continente e causar chuvas. A gente vai chamar isso aqui de zona de convergência. Estou ficando no prático nessas coisas. C do Atlântico Sul. S. Olha que coisa linda as letras de Gilson. A zona de convergência do Atlântico Sul é uma zona enorme de umidade da Amazônia até São Paulo. Então, essa zona de umidade cria condições vindo da floresta amazônica, chegando essa dinâmica, inclusive, da floresta da Mata Atlântica que tem aqui, cria condições para que a gente diga que a influência da umidade das florestas, tanto da Mata Atlântica quanto da dinâmica da floresta amazônica, da chuva da Amazônia no verão, faz com que essa região não siga as regras que existem aqui. Poxa, professor, mas está um pouco bagunçado. O que a gente pode fazer? Eu posso botar essa imagem colorida e fazer o comentário da questão ali, como é que foi a letra C para a gente. Então, aqui está o comentário, é a mesma imagem do Enem, só que eu coloquei aqui, eu tinha essa imagem no computador, coloquei colorida de propósito, para que a gente veja no planeta que realmente, quando chega nessa região, nessa aqui, há uma quebra. Olha só, aqui tem o deserto semiárido, deserto semiárido, deserto semiárido, mas aqui no Brasil não. E isso no meu comentário, a não ocorrência dessas extensas áreas desérticas deve a vários fatores. Eu expliquei alguns lá, né? A umidade vindo da Amazônia, a própria Mata Atlântica que existe ali. Aqui eu coloco também a evapotranspiração do bioma amazônico, a grande quantidade da evapotranspiração, que no verão faz com que essa massa de ar cresça no nosso território e que saia aqui dessa região com grande intensidade e essa chuva chegue aqui nessa região. Então, isso favorece as chuvas frontais, que existem nessa região. Às vezes o ar frio está subindo aqui com ar quente, muita chuva nessa região. E também tem uma outra coisa que ajuda bastante, eu deixei claro aqui, que são a ausência de grandes obstáculos de relevo, né? Então essa umidade ela consegue se deslocar da Amazônia até São Paulo porque não tem nenhuma montanha aqui, nada que impeça com que essa umidade chegue aí. Então a resposta da questão aqui, letra C, influência de umidade das florestas aerodinâmica climática, tá certo? Vamos para as próximas questões. Essa questão eu achei interessante porque era impronunciável e Kiajik, que é uma região lá dos Estados Unidos, do Alasca, era impronunciado Kiajik, né? Eu tive que ir para os recursos naturais e aqui tem essa questão que diz: os moradores de Kiajik passaram 2 meses quase totalmente no escuro, na escuridão. Os habitantes dessa pequena cidade do Alasca, né, o estado dos Estados Unidos, mais ao norte, já acostumados a longas noites sem ver a luz do dia, né, são acostumados. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil habitantes, não é nem o Curado, nem em Caetés 3, nem em Tabajara aqui, viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, está aqui, é uma dinâmica dizendo, poxa, a luz do sol vai embora, né? E aí eles vão ter a oportunidade de ver a luz do sol só dia 23 de janeiro. Então, a pergunta é, por que isso acontece? No estado está aqui, planeta, os Estados Unidos estão aqui, e no estado mais ao norte dos Estados Unidos, a gente tem essa questão aqui. Como é que o fenômeno descrito está relacionado, né, ao fato da cidade tem uma posição geográfica? Opa, ele falou exatamente na minha explicação, da posição geográfica.
Ou seja, essa posição geográfica dessa cidade faz com que ela não veja a luz do sol por conta da altitude? Não. Não é a distância dela em relação ao nível do mar, mas é importante saber o conceito de altitude. Isso pode ser questão importante lá na frente. Será que é por conta da dinâmica do fuso horário dela? Ou a distância em relação ao meridiano de Greenwich? Não, então não é longitude. Ele fez questão de colocar longitude, latitude e altitude para o aluno realmente ter essa dúvida. Muitos alunos até sabiam que era por conta da distância em relação à linha do Equador. Né? Poxa, quanto mais longe em relação à linha do Equador, a luminosidade vai diminuindo na Terra, né? E aí vai a gente até uma grande parte dos alunos até sabia, mas na hora de fazer a questão eles confundiam. Então, longitude sempre falando sobre fusos horários, altitude sempre falando sobre a dinâmica do nível do mar, né? Para medir a medição de relevo. Maritimidade, o fato dele estar mais próximo do mar, fazer com que ele não visse. Não, porque Recife também tem maritimidade. Continentalidade seria variação de temperatura dentro do continente. Então, ele colocou alguns conceitos bem fundamentais, mas aqui fica muito claro que a distância em relação à linha do Equador faz com que o modo que a gente tenha de luminosidade durante o ano seja bem interessante. Aqui a gente mora perto da linha do Equador, então a gente tem os horários bem definidos ou perto disso, né? 12 horas ou perto disso, 12 horas ou perto disso de não ter de estar à noite, então a gente está perto da linha do Equador. Mas quanto mais distante a gente vai sentindo mais essa questão das estações do ano nas latitudes médias, mais próximo dos polos muita luminosidade quando está no verão, pouquíssima luminosidade quando está no inverno. Então, era uma questão muito fácil, conceito fácil de latitude, né? A distância em relação à linha do Equador. Até porque, no meu comentário, eu faço questão, de novo, de ter o texto, e ele diz claramente aqui no texto a ausência de luz solar nessa cidade do Alasca. Eu não ia dizer o nome da cidade, lógico, é impronunciável, até é difícil escrever, deve-se à sua localização em altas latitudes. A distância em relação à linha do Equador é muito grande. Então, as áreas situadas entre os círculos polares e os polos possuem elevada amplitude anual, mas é uma amplitude de brilho solar. Ou seja, varia muito a amplitude anual, a variação anual do brilho solar é muito, muito diferente. Por exemplo, no hemisfério norte, que é onde está o Alasca, quando chega o solstício ou é sol demais numa parte da Terra e sol de menos em uma parte da Terra. Então, ele está falando do solstício de inverno, ou seja, lá, o solstício de inverno praticamente é noite o tempo todo. Então, ele lá caracteriza-se pela ausência de brilho solar. Foi o que aconteceu com eles lá. Né? De 18 de novembro a 23 de janeiro, praticamente escuridão total. Enquanto isso, né, no solstício de verão, o sol brilha por 24 horas, ou seja, quando chega lá o verão, essa parte aí do ano, eles estão lá no verão, eles estão com sol o tempo todo o tempo, lógico, baixas temperaturas, porque está uma região muito próxima dos polos, mas eles têm luz do sol, eles chamam inclusive esse fenômeno de sol da meia-noite. Então tá aí, era uma questão muito simples da prova e de certa maneira três questões da prova do ano passado, que foram últimas aulas aqui, né, conceitos fundamentais. Então, a prova do Enem, ela tem uma tendência, assim, de cair muita coisa envolvendo climatologia. Essas coisas estão interligadas. Ele não foi buscar as questões lá do acaso, não, gente. Essas questões, elas estão na prova há muito tempo. Essa dinâmica veio há muito tempo, né, na prova. Eu vou avançando aqui e vou para a prova do ano passado, do ano de 2018, desculpe, ano de 2018. Então, na questão 50, né, da prova de 2018, de um tipo de prova de 2018, tinha essa questão que me chamava muita atenção. Olhe, por exemplo, aqui a dinâmica das respostas antes mesmo de qualquer coisa. Árido, com déficit hídrico, ou seja, a letra A da questão 50 de 2018, ela fala dessa questão aqui que eu acabei de falar. É a letra A, regiões áridas e semiáridas do mundo.
Ou seja, a gente tem aqui, lógico que está todo riscado, vou pegar o colorido, que fica mais fácil para mim. A gente tem aqui o nosso semiárido, né? Áridas e semiáridas, não necessariamente eu estou pegando a resposta, não necessariamente vai responder aquela resposta, inclusive, errada da questão. Mas aquela questão que estava errada, ela virou uma questão proposta aos alunos no ano seguinte. Então, preste atenção nisso aí. É bem interessante na questão, está aqui árido com déficit hídrico, né? Então, vamos ler a questão aqui. E outra vez, de novo, uma questão, a gente viu lá que ele foi buscar aquela imagem do albedo lá do IBGE e ele fez um acesso no dia em dezembro, basicamente. Isso aqui ele fez um acesso em junho, ou seja, as imagens do IBGE estão sendo usadas na prova. Então, eu que vivo basicamente disso, o que eu vou fazer? O que eu faço nas minhas revisões? Eu pego esse rodapé aqui, eu tenho muito tempo agora, eu estou pegando os rodapés aqui do IBGE e dizer quais são as imagens que o IBGE tem, né? Então, pega essas imagens e sai trabalhando com os alunos. Então, é uma das coisas aí, uma das dicas aí que o cara pode fazer aí, se antecipar. Vai que é uma imagem que você acessou aí, é exatamente a imagem que está lá no Enem. Você sai na frente. Então, vamos lá. Ele fala aqui, a presunção de que a superfície das chapadas, chapadas e chapadões, é uma característica do centro do Brasil. As chapadas e os chapadões, Chapada dos Veadeiros, né? Essa questão da Chapada da Diamantina é bem interessante, é uma característica do centro do Brasil, do Planalto, dos Planaltos e Chapadas no centro do Brasil. Ele já dá uma dica aí no texto. Representa uma velha planicie, é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massa de areia, camada de cascalho e os seixos, né? E pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam a costa, laterítica, laterização, característica bem clara de solos duros com grande camada de ferro e que são típicos de lugares tropicais, de lugares centrais, no caso tropical brasileiro. Então, ele dá algumas características, eu não estou falando disso porque é a questão de 2018. Estou falando disso porque em anos anteriores, 2015, tinha uma questão que na resposta era chapada. A resposta da questão era chapada. E na pergunta da questão tinha lá laterização, né? E na pergunta da questão de 2015, a resposta aqui, o que é a resposta estava na pergunta. Porque laterização, solos duros, com essa descrição que ele deu aqui de concreções, fica como se fosse um concreto mesmo, né? Um solo duro horrível para a agricultura é uma característica do centro do Brasil de clima tropical. As chapadas e os chapadões são características de clima tropical. Essa chapada, esse é muito parecido com o Planalto, né? A única coisa diferente é a dinâmica, né? Uma bacia sedimentar com processos erosivos muito sérios. Para a gente ter esse processo erosivo, a gente precisa da chuva no momento da falta dela, em outro momento desse processo erosivo típico da elaboração das chapadas. Então, a questão é a questão repetida da prova do Enem. Ela não tem nada a ver, por exemplo, com o árido, que foi a questão de 2014, ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem a ver com baixas temperaturas. Baixas temperaturas não vão formar esse solo laterítico, não vão formar essas chapadas, né? E aqui ele tem subtropical e temperado, né? Pelo amor de Deus, lugares temperados, subtropicais, a gente tinha aqui que fazer uma assimilação aqui. Os lugares equatoriais com chuva de mais abundante cria uma outra dinâmica, não é a laterização, é a lixiviação. O solo, né, vai ficar aquela areia solta, lavada. Então, aqui nessa questão, a gente tem uma questão repetida de prova de Enem, que é uma questão que cai direto, essa relação entre tropical, chapada e laterização, que estava numa questão em 2015, ele joga de novo em 2018 e ele cria uma coisa bem interessante. Ele responde tropical, a laterização, para responder a laterização, e ele fala a sazonalidade da chuva, porque é exatamente essa dinâmica
chover muito num tempo, não chover muito no outro, que cria os processos de formação de chapada e de processos, inclusive, erosivos bem interessantes, bem peculiares das chapadas. Então, ele responde com sazonalidade da chuva, chapadas e chapadões, e responde tropical aqui com laterização. Então, questão bem interessante no comentário aqui, eu digo exatamente essa coisa, né? Que está na região central do país. Então, os processos erosivos, bem interessantes, né? Lembrando as chapadas e chapadões, e o ambiente tropical típico, com chuvas, lógico, concentradas no verão. Beleza? Ele, inclusive, dá uma denominação denominada canga, isso é muito local, né? As pessoas chamarem de canga, assim como a gente chama aqui o nosso solo, a nossa formação de solo de massapê. Beleza? Então, questão que dava para responder pelas provas anteriores, questão aqui envolvendo isso com resposta de climatologia, questão de geologia, mas com questão que tem vegetação, tem formação geológica misturada na nada. Essa questão aqui, que eu chamo a atenção de vocês aqui, eu só estou de olho no tempo, tem muito, dá para fazer tranquilo. É uma questão 55 da prova, que tem uma dinâmica bem interessante. Olha só nessa questão. Ele botou 2 textos e botou uma imagem, tá? A imagem está na próxima questão. Então, em 2018, ele colocou esta questão. Veja só. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de que a água doce ser, lógico, um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o Sudeste brasileiro adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Ou seja, aquela resposta de 2019, ela tem um pouco a ver com esse texto. Por quê? Porque o Sudeste brasileiro deveria ser uma área seca. Esse Sudeste brasileiro tinha que ter algum fator ali que fizesse com que ali tivesse um semiárido ou um árido. E não tem. Porque a gente respondeu a questão de 2019 sabendo que existe uma dinâmica de umidade que vai para lá que impede com que isso aconteça. Ele está dizendo que o Sudeste adquiriu essa dura realidade. O texto 2, dinâmica atmosférica brasileira, né? Dinâmica atmosférica no Brasil. Elementos relevantes ao transporte de umidade das Américas do Sul a leste dos Andes pelos jatos baixos e baixos níveis, a gente já vai ver isso aqui. Frentes frias e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul, que eu falei para você na outra questão, para um verão normal e para um verão seco de 2014. É uma imagem que a gente vai ver aqui, para a gente ver onde é que diabo esses jatos baixos, de baixos níveis, e as frentes frias que ele botou aqui, FF. A representa o centro da anomalia, e ele colocou aqui, gente, olha, alta pressão. Respondi a questão. A resposta da questão, para quem entende de climatologia, já estava no texto 2. Alta pressão atmosférica, ou seja, ele diz quais são as características que tem na imagem e diz A representa o centro dessa anomalia que aconteceu em 2014, né, de alta pressão. Então, vamos ver logo a imagem, porque aí a gente já fica certo. Então, ele falou aqui dos jatos de baixa pressão, que, na verdade, é o vento que vem na Amazônia no verão e que traz muita umidade. A gente também tem as frentes frias, que também trazem umidade para a região, e faz com que a zona de convergência do Atlântico Sul crie, na verdade, aqui uma imensa área de umidade. Está aqui a explicação, ó, olha onde ela está, olha. Está aqui a explicação porque a região sudeste brasileira não é uma região árida e semiárida. A gente respondeu isso em 2019, a questão de 2018. Só que ele cita a anomalia. Ele quer saber a anomalia. O que aconteceu na anomalia? Chegou aqui um ar seco, né? Chegou um ar seco. Esse ar seco fez com que a frente fria não chegasse nessa região. Esse ar seco, né, fez com que o solo ficasse seco. Aqui, ó, o solo está úmido. Essa dinâmica desse ar seco fez com que esse jato de baixa pressão, que na verdade é o da Amazônia, ele ficasse concentrado numa parte, por exemplo, do Chaco,
né, do Paraguai, em outras regiões, e inclusive descesse aqui, ó, coisa que não existe aqui, para o sul do Brasil, causando muita chuva. Choveu bastante no sul do Brasil no ano de 2014. Ou seja, teve uma anomalia. E no próprio texto, olha o final. Anomalia de alta pressão atmosférica. Ou seja, gente, centro de alta pressão. Está aqui a alta pressão, está aqui marcado pela letra A. Então, toda alta pressão, ela expulsa o ar, né? Ela não é uma região de baixa pressão, de concentração do ar. Então, de acordo com a informação apresentada, a seca de 2014 no Sudeste, ela teve uma causa natural. Qual foi a causa natural? A alta pressão que está aqui, né? Só que a alta pressão tem um nome, baixa pressão tem outra. A baixa pressão ela pode ser um ciclone, é uma região de baixa pressão. E a região que é de alta pressão, ela é contrário do ciclone, ela é um anticiclone. Estava aqui a resposta. Não precisava, a questão era só tinha tamanho safadeza. Até porque o que causou naturalmente foi a alta pressão. A letra A diz: frentes quentes barrando a chuva convectiva. A chuva não é convectiva. Na questão 2019, a gente acabou de responder que ela gera chuvas frontais. Por que essa chuva frontal? Porque vem um ar quente e úmido da Amazônia e o ar frio, frente fria. Então, isso é uma chuva frontal, cria uma região aqui de chuva frontal. Falso. Aqui, ó, presença de nebulosidade na região da cordilheira. A Cordilheira dos Andes não interfere nessa dinâmica aqui do Sudeste que ele está falando, dessa seca. Não é isso. Né? Não é a nebulosidade aqui. Ela interfere porque os jatos da Amazônia, ao não encontrar espaço para chegar ao Pacífico, eles se concentram e vêm para cá. Mas não tem nada a ver com a nebulosidade. Avanço, essa anomalia, essa falta de água aqui, teve como causa natural avanço de massa polar. A massa polar traz muita umidade. Não é isso que está acontecendo. A frente fria passou longe. E muito menos baixa pressão atmosférica no litoral. Porque a baixa pressão atmosférica ia concentrar o vento. Quem faz questão de vestibular já saberia que a resposta ou é B ou é E. Porque ou é baixa pressão ou é alta pressão. Ou um lugar tem alta pressão, ou um lugar tem baixa pressão. Não pode deixar de ter as duas. Então, a resposta aqui era B ou é resposta aqui, letra B. Essa foi uma questão que a gente comentou muito em 2019 para os alunos de 2020, explicando isso. E aí tinha essa questão, e aí caiu aquela questão falando sobre a seca no Sudeste. Era para ser uma região seca, realmente. Ela não é seca por conta dos jatos de baixa pressão que vem aqui da Amazônia e também os ventos frios que tem aqui. Existe uma dinâmica que existe aqui que não existe em outros lugares. Não existe aqui, ó, aqui forma um deserto, aqui vai formar um deserto, aqui forma um semiárido, esse jato não chega aqui. Mas aqui no Sudeste não forma, não é normal. E a seca, ela foi natural. Tanto que no comentário eu deixo claro isso. Essa seca, essa crise hídrica, teve como fator principal a formação de um anticiclone, estava no texto, entre o Atlântico e o continente. Então, formando uma área de alta pressão e dificultando a chegada de umidade, porque toda alta pressão expulsa o vento. Então, essa questão aí, que caiu na prova de 2018, respondi a questão de 2019. Por isso que é importante responder as questões. Dentro da própria prova, olha só, a gente acabou de responder, aqui, ó, gente, a gente acabou de responder, baixa pressão, ela é a resposta incorreta. Baixa pressão atmosférica, não tem nada a ver aí, ela é incorreta. E a questão, na mesma prova de 2018, falava da trajetória dos ciclones. Os ciclones tropicais. E veja que coisa interessante. Os ciclones tropicais, olha só, varre toda uma região tropical, a Austrália tal, mas eles dificilmente chegam ao Brasil. Então, o que está acontecendo nesse momento em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, ciclone bomba tal, não sei o quê? O que está acontecendo? Uma anomalia, pô. Porque a dinâmica climatológica do Brasil é uma dinâmica de exceção para essa região.
O normal é que exista isso no mundo inteiro, nessa posição que tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. O normal é que tenha ciclones o tempo todo o tempo está aqui mostrando na imagem. E aqui a gente tem uma dinâmica climatológica que eu expliquei um pouco aí para vocês, e que nesse ano não teve essa dinâmica por alguns fatores, e tá vendo aqui esses ciclones, e aí dá para você entender através da questão de 2018. Então, vamos lá. Ele diz aqui que, ó, eu falei sobre ciclone. Ciclone, eu vou voltar de novo na questão. Eu falei sobre anticiclone. Ciclone. Gente, eu lembro isso aqui, trajetória do ciclone. Ciclone só tem um assunto. Não tem nada a ver com cobertura vegetal. Não tem nada a ver com altitudes elevadas. Veja a palavra altitude aparecendo de novo aqui. Não tem, ó, superfície continental com refletividade intensa. A primeira questão que respondeu em 2019, a resposta errada estava aqui. Não tinha nada a ver com a questão, mas ela estava aqui. Então, por isso que é importante você estudar a questão, saber o que é isso. É o medo, pô. Que foi questão de 2019. Isso não tem nada a ver com corrente marítima. Olha ela aparecendo de novo aqui, ó. Bicho, ciclone é pressão atmosférica. Isso é dinâmica. É a única coisa que falava de atmosfera, a resposta aqui, letra C, no automático. Sem muita pressa, no automático. Então, veja que a gente está encontrando aí altitudes elevadas, correntes marítimas que já caíram questões erradas. Se caiu uma questão de corrente marítima nesse ano, o aluno vai dizer, poxa, eu não esperava. Pelo amor de Deus, gente. Já caiu há muito tempo. Quando eu falar de hidrografia, eu vou falar dessas questões. Eu falei de altitude para vocês quando eu falei lá sobre, até sobre climatologia. Então, aqui, ciclone é pressão atmosférica, alta pressão, baixa pressão, com diferença acentuada. A pergunta, lógico, qual característica do meio físico é necessária para a distribuição espacial desse fenômeno? Aí o cara, poxa, eu não sei o que é, mas isso é pressão, marcava a pressão. E embora, meu comentário é que os ciclones formam-se a partir do deslocamento do ar em diferentes zonas de pressão atmosférica. Precisa da alta pressão e da baixa pressão. Então, aqui eu coloco rapidamente que as regiões de alta pressão são dispersoras, as regiões de baixa pressão são receptoras. Beleza? Então, a gente tem essa dinâmica. Como a gente tem aqui o tempo, eu tenho mais 3 minutinhos, deixa eu só ir para uma última questão aqui com vocês, e essa tem um pouco aí, que é uma questão de lógica até, de lógica, gente. Vamos lá. Uma pesquisa realizada por Carolina Levis, né, especialista em ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e publicada na revista Science, demonstra que as espécies vegetais domesticadas pelas civilizações pré-colombianas, ou seja, pelos nossos índios primitivos, não é índio, né, sobre os nativos primitivos, são as mais dominantes. Então, a domesticação de plantas na floresta começou há mais de 8.000 anos. Primeiro, eram selecionadas plantas com características que poderiam ser úteis aos homens. E, em segundo momento, era feita a propagação dessa espécie. Começaram a cultivá-las em pátios e jardins por meio de processo quase intuitivo de seleção. Ou seja, aquela ideia, aquela visão que a gente tinha, que a Amazônia toda se formou de modo natural, os nativos já selecionavam algumas espécies, já plantavam ali, já faziam a seleção disso, tanto que está em negrito aqui, ó, ela falando disso, ó, indígenas foram os primeiros a alterar o ecossistema da Amazônia bem antes da chegada de todo mundo aqui. Pergunta da questão, o texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da floresta amazônica. Beleza, porque ela rompe com a ideia de quê? Ela rompeu com aquela ideia da primazia dos saberes locais. Ela rompeu com essa ideia, a primazia dos saberes locais, acabou os saberes locais, ela acabou com essa ideia, predomínio de práticas agropecuárias há 8.000 anos atrás, né? A gente vai ter a necessidade do manejo ambiental, ela rompeu com essa ideia, com a insuficiência de recursos naturais, essa é a mais absurda de todos, ela rompeu com a ideia de ausência de ação do homem nessa região. Ela rompe com a ideia de ausência de ação humana, ausência de ação antrópica, porque o homem agia nessa região selecionando as melhores espécies há mais de 8.000 anos atrás, interpretação de texto. Comentário, né, a constatação que as civilizações pré-colombianas, ou seja, aquelas que habitavam o continente americano,
antes da chegada dos europeus, tiveram um papel importante na disseminação de algumas espécies dessa flora, particularmente aquelas que eram úteis a gente. E as suas procuras cotidianas rompem com a ideia prevalente até então, muita gente achava isso, que a biodiversidade da floresta decorreria apenas de fatores naturais. A gente tinha essa riqueza toda em alguns lugares, fatores naturais, nada disso. Os nativos de muito tempo já selecionavam as melhores espécies. Então, foi uma questão do ano passado bem interessante que a gente tem na nossa prova. Beleza? Eu vou aqui interromper, aqui voltar para vocês. Aqui tem muita coisa no chat aqui que eu vou começar, né? Deixa eu voltar aqui para ver aqui, né? A questão de responder que era essa empolgação de responder em 1 segundo na prova. Não, é uma dinâmica, até engraçada, né? Mas é uma dinâmica, lógico que é uma maneira de você dialogar. Aqui eu estou tentando explicar o assunto, mas isso a gente faz num sistema automático, Eduardo, num sistema Eduardo, Helena. A gente, quando responde muitas questões, a gente começa a ver, principalmente quando a gente começa a responder 2013, 2014, oxe, gente, isso de novo, isso de novo, isso de novo. Eu só respondi, gente, 7 questões e mostrei para vocês que elas estão conectadas. Né? Que na mesma prova ele bota alta pressão e baixa pressão, que na mesma prova, 2018, ele colocou algumas características que colocou em 2019 na prova. A gente tem que desmistificar essa questão do Enem. Se a gente estudar direito, é o que a gente faz mais no MDM, com todo mundo, né? A gente reúne, inclusive, reforçando a ideia do locomotiva, dos princípios é esse, é justamente porque a gente as questões é exatamente isso, né? São os detalhes. Muitas vezes a gente tira isso na prova, os alunos do colégio ficam meio, os professores até ficam às vezes com raiva de mim quando eu estou respondendo questão do Enem, né? E os alunos, mas não é tão fácil assim não. Se a questão é dessa forma, agora você precisa do conhecimento te liberta, cara. Aconteceu um fato lá no Rio de Janeiro, que o cara estava lá, o fiscal estava lá, e o cara disse, poxa, eu não sou cidadão, eu sou um engenheiro, tal, pô. O cara que estava falando isso, o cara tinha mestrado e doutorado, ele não precisou agredir o cara, pô. Ele não precisou de agredir o cara para dizer, o cara tinha mestrado e doutorado, aqui não ia atingir ele não precisou discutir com ninguém, nem nada disso. Muitas vezes acontece isso com você mesmo. Às vezes você tem que acreditar que você pode fazer a prova, que você pode fazer uma prova dessa. Agora, é do dia para a noite? Não é do dia para a noite, cara. Não é só ter 1 hora de aula com o Gil. Se a gente tem uma aula dessa 3 horas toda semana, 2 horas, 3 horas toda semana, que é o que eu faço lá, de 8 às 10, eu estou lá pela manhã no MDM, né, na terça-feira, eu estou de 8 às 10, esse aí era o meu horário, e a gente começa a responder essas questões, você ganha confiança, você precisa ganhar essa confiança, você precisa entender que a prova é desse jeito, não é uma coisa do outro mundo. Às vezes cai questões lá que muitos alunos fazem a questão, depois que termina a prova, mandam uma mensagem para mim e dizem, Gilson, eu estou com medo. Por quê? Porque a geografia, tinha uma questão lá, que tinha lá o planeta todo junto, eu botei geologia, porque aquilo é deriva continental, então a resposta é geologia, pô. Não tem outra coisa. Então, entendam isso, ganhem confiança, vocês estão no caminho certo. O que a gente está trabalhando aqui é o que caiu na prova. Basta a gente ter a clareza das questões, estudar os assuntos, saber que, poxa, se cair corrente marítima, mas vocês estão sabendo, caiu 2 questões de corrente marítima errada na prova. Preste atenção nas erradas, elas viram questões verdadeiras. Tá certo, gente? Eu vou me dispersando aqui. Mais alguma pergunta aí, gente? Tem alguma outra coisa? Eu estou estourando um tempo demais aí, já estou com 4 minutos estourado. Alguma pergunta, alguma coisa que eu possa, alguma dinâmica que eu possa? Nada, tranquilo. Acompanha aí, prof.gilsoreliano no Instagram, tem também aí o WhatsApp, e aí as dúvidas vocês vão tirando, vão respondendo questões. Não é só estudar, não é só a aula. Foque na questão. Vocês vão responder questões. Você tem que ter esse conhecimento. E esse é o tipo de aula que eu gosto. Tá entendendo? Né? prof.gilsoreliano. prof.gilsoreliano, né? Chega lá, inclusive eu botei lá no Instagram as 31, as mais das 31 ruas mais bonitas do mundo. A terceira rua mais bonita é aqui, a Rua do Bom Jesus. Então, tá lá, é bem interessante. Tá certo, gente? Vou me dispersando de vocês.
Tchau, tchau. Valeu aí. E qualquer coisa, toma as ordens, tá certo? Beijo para vocês.